Imagine um encontro que desafia o tempo e o espaço, onde o poder terreno se curva diante do divino. O rei Nabucodonosor, um dos governantes mais temidos e orgulhosos da história, ficou cara a cara com Jesus Cristo. Sim, aquele que sustenta o universo com sua palavra. Este não é apenas mais um relato bíblico, é uma lição profunda sobre humildade, soberania e transformação espiritual. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes impressionantes desse confronto celestial e como ele pode impactar sua vida hoje. Você vai descobrir verdades que desafiam o coração mais endurecido e revelam o propósito eterno de Deus. Fique até o final para entender como esse episódio pode ser um divisor de águas na sua caminhada de fé. Nabucodonosor foi um dos monarcas mais influentes da história antiga, conhecido por sua sabedoria administrativa e conquistas militares. Sua ascensão ao trono marcou o início de uma era dourada para o Império Babilônico. Contudo, sua vida não foi apenas sobre glórias humanas. Ela também se tornou um campo de batalha espiritual. Em Daniel capítulo 2, versículo 30, vemos como Deus revelou ao rei os mistérios do futuro por meio de um sonho enigmático. Esse episódio foi o primeiro sinal claro de que Nabucodonosor estava lidando com algo muito maior do que seu próprio poder. O rei percebeu que havia forças invisíveis governando o destino das nações, mas ainda assim, ele resistiu em reconhecer plenamente a soberania divina. Ao longo de sua jornada, Nabucodonosor enfrentou momentos de arrogância extrema, especialmente quando decidiu erguer uma estátua imponente para ser adorada por todos os povos sob seu domínio. Daniel capítulo 3, versículos 1 a 7. A desobediência à ordem real significava morte na fornalha ardente, mas mesmo diante disso, 3 jovens hebreus permaneceram firmes em sua fé. Foi nesse contexto que Nabucodonosor testemunhou um milagre incontestável: o anjo do Senhor. Muitos creem que seja uma manifestação pré-encarnada de Jesus, caminhando dentro do fogo com os fiéis servos de Deus. Daniel capítulo 3, versículo 25. Esse evento plantou sementes profundas na mente do rei, embora ele ainda precisasse aprender lições duras sobre humildade. Apesar das manifestações divinas e dos sinais incontestáveis de poder, Nabucodonosor ainda lutava contra sua própria natureza orgulhosa. Em Daniel capítulo 4, versículos 27 a 30, o rei recebeu um aviso claro através do profeta Daniel. Se ele não reconhecesse que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens, enfrentaria consequências devastadoras. Contudo, mesmo diante dessa advertência direta, o coração do monarca permaneceu endurecido por algum tempo. Foi então que Deus permitiu que o juízo profetizado se cumprisse. Nabucodonosor foi privado de sua sanidade e expulso da presença humana, vivendo como um animal no campo por 7 anos. Daniel capítulo 4, versículos 31 a 33. Esse período de humilhação extrema serviu como uma lição poderosa sobre a soberania de Deus. Quando o rei finalmente ergueu os olhos ao céu e louvou ao Senhor, sua razão foi restaurada. Ele declarou: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E aquele que anda na soberba, ele é capaz de abater." Daniel capítulo 4, versículo 37. Essa transformação radical demonstra que ninguém está além do alcance da graça divina. A história de Nabucodonosor é um lembrete de que, independentemente de nossa posição ou poder, devemos sempre nos curvar à autoridade de Deus. Foi nesse momento de completa rendição que muitos creem que o rei teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, o sustentador de todas as coisas.
A restauração de Nabucodonosor não foi apenas um ato de misericórdia divina, mas também um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre toda a criação. Após seu período de humilhação, o rei não apenas reconheceu a supremacia do Altíssimo, mas também passou a proclamá-la publicamente. Ele declarou: todas as moradas dos homens e os animais do campo e as aves do céu, ele entrega nas mãos de quem quer e exalta sobre eles o mais vil dos homens. Daniel, capítulo 4, versículos 16 e 17. Essa confissão pública revela que o coração do monarca havia sido transformado de maneira profunda. Mas por que essa história é tão relevante para nós hoje? A resposta está na figura central que muitos estudiosos associam ao anjo do Senhor. Mencionado em Daniel capítulo 3, versículo 25, uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Esse encontro indireto com o Rei dos Reis preparou Nabucodonosor para sua eventual rendição total. Quando o rei finalmente se curvou diante de Deus, ele estava, na verdade, se curvando diante do próprio Jesus, ainda que de forma velada. Essa conexão nos leva a refletir sobre como Deus trabalha ao longo da história. Ele não apenas intervém de maneiras miraculosas, mas também se revela pessoalmente àqueles que estão dispostos a reconhecê-lo. A história de Nabucodonosor serve como um convite para que cada um de nós examine nosso próprio coração. Será que estamos colocando nossa confiança em nossos próprios feitos ou reconhecemos que tudo vem das mãos do Criador? A história de Nabucodonosor não termina apenas como uma narrativa histórica. Ela é um reflexo do coração humano em sua luta entre orgulho e humildade. O rei, que outrora ergueu estátuas para serem adoradas, aprendeu que a verdadeira adoração deve ser direcionada somente ao Criador. Essa lição ressoa profundamente nos dias atuais, onde muitos constroem ídolos modernos, seja o sucesso, o dinheiro ou o reconhecimento social. A pergunta que fica é: o que você tem colocado no lugar de Deus? O encontro indireto de Nabucodonosor com Jesus Cristo também aponta para uma verdade eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Aquele que caminhou na fornalha ardente com os 3 hebreus e que revelou mistérios ao rei babilônico é o mesmo que deseja se revelar a nós hoje. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa encarnação de Cristo demonstra que Deus não está distante, mas sim profundamente envolvido nas questões humanas. Nabucodonosor experimentou isso de maneira única, quando ele finalmente se curvou. Não foi apenas ao Deus de Israel, mas ao próprio Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esse encontro transformador nos ensina que, independentemente de quão longe estejamos, há sempre um caminho de volta quando reconhecemos quem realmente é o Senhor. A transformação de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de que Deus não apenas derruba os orgulhosos, mas também levanta os humildes. Quando o rei finalmente reconheceu a soberania divina, ele foi restaurado à sua posição de autoridade, mas desta vez com um coração moldado pelo temor do Senhor. Essa restauração não foi apenas física ou política, foi espiritual. Em Daniel capítulo 4, versículo 36, vemos que sua sanidade e reino foram devolvidos, mas agora ele governava com uma nova perspectiva. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalço ao Rei dos Céus. Essa história também nos convida a refletir sobre o papel de Jesus como o verdadeiro Rei dos Reis. Ele não apenas caminhou na fornalha ardente com os 3 hebreus, mas também esteve presente em cada momento da jornada de Nabucodonosor. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3.
estava atuando silenciosamente para moldar o coração do monarca. Hoje, ele continua fazendo o mesmo em nossas vidas. O encontro de Nabucodonosor com Jesus Cristo, ainda que indireto, aponta para o maior encontro que todos nós somos chamados a ter. Assim como o rei, somos convidados a abandonar nossa autossuficiência e reconhecer que toda bênção vem do Senhor. Quando fazemos isso, descobrimos que Ele não apenas nos restaura, mas também nos capacita a viver para a sua glória. A pergunta final que fica é: você está pronto para se curvar diante do Rei dos Reis? A jornada de Nabucodonosor é mais do que uma história antiga. Ela é um convite para cada um de nós. Quando nos curvamos diante do Rei dos Reis, descobrimos que Ele não apenas nos restaura, mas também nos transforma de dentro para fora. A soberania de Deus não é algo a ser temido por aqueles que o buscam com sinceridade. Pelo contrário, ela é a base de nossa segurança e propósito. Refletindo sobre esse relato, lembre-se de que Jesus Cristo está sempre pronto para se revelar àqueles que reconhecem sua autoridade. Assim como ele esteve com os 3 hebreus na fornalha ardente e caminhou ao lado de Nabucodonosor em sua humilhação, ele também está conosco em nossas lutas e desafios. Não importa quão longe você tenha ido ou quão quebrado seu coração esteja, há sempre um caminho de volta para os braços do Pai. Se esta mensagem tocou seu coração, gostaríamos de convidá-lo a fazer parte de nossa comunidade de fé. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Deixe seu like, comente o que mais impactou sua vida neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Juntos, podemos espalhar a verdade transformadora do Evangelho. Que tal começar agora? Clique no botão de inscrição e faça parte desta jornada.